Novo céu, nova terra, capítulo 21 do livro do Apocalipse. Nós vamos explorar hoje do versículo 1 ao versículo 8, falando do novo céu e nova terra. É preciso de que você venha prestar muita atenção e estar atento à voz do Espírito Santo, porque nesta manhã de sábado, nesta videoaula, ele está revelando para você algo que muita gente precisa de saber. Está aqui comigo o professor Dr. José Luiz, que juntos iremos trazer essa videoaula falando sobre novo céu, nova terra, Apocalipse capítulo 21. Olá, pastor Genival. Olá, queridos ouvintes, amigos aqui do canal É Tempo de Oração. Essa temática do novo céu e da nova terra. Muitas coisas aqui a serem questionadas, né, a respeito dessa temática. Novo céu, nova terra, num conceito de realmente um novo lugar, um novo planeta. Ou seria a renovação da nossa terra, a renovação do nosso planeta, a renovação da nossa sociedade. Ainda um conceito muito mais espiritual, ou um conceito material, previsto lá em Isaías 65, tal qual os judeus acreditavam numa renovação material de Jerusalém, uma renovação material física de um povo, e para nós cristãos, que é uma renovação de um novo céu e uma nova terra, muito mais espiritualizado, uma transformação de um lugar para o qual nós iremos ou nós estaremos. Então, são algumas concepções, algumas indagações que surgem a partir dessa temática novo céu e nova terra. Você que ainda não é inscrito no canal É Tempo de Oração, aproveite já para se inscrever aqui no canal, marcar o sininho também para que você não perca nenhum vídeo, nenhuma das videoaulas que nós temos aqui no canal, na playlist Aonde o Fim é o Começo, Apocalipse, Aonde o Fim é o Começo. Então já deixe marcado lá, se inscreva, ativa o sininho. Aqui na nossa playlist nós já falamos sobre o milênio, nós já falamos sobre arrebatamento, nós já falamos sobre o juízo final, sobre as 7 cartas às 7 igrejas, nós já falamos sobre a interpretação, as possíveis interpretações do Apocalipse, preterismo, historicismo, futurismo e idealismo. Então tem muita coisa para aprender aqui no canal É Tempo de Oração, na playlist Apocalipse, aonde o fim é o começo. Pastor Genival, então nada melhor do que começarmos pelo texto bíblico, né? Fazermos aí a leitura do livro de Apocalipse, capítulo 1, dos versos do primeiro versículo até o versículo 8, em que trata do assunto novo céu e nova terra. Vamos lá, você que está aí nos ouvindo, abra sua Bíblia, nos acompanhe, ou verifica aí na tela também, acompanhe conosco o texto bíblico de Apocalipse, capítulo 21. Vi um novo céu e uma nova terra. Isso aqui é uma visão do apóstolo João, lembrando, João está na ilha de Patmos, numa ilha rodeado por águas. Ele está numa fase ou num momento em que já houve a destruição de Jerusalém. Muitos dos apóstolos perseguidos já foram, inclusive, mortos por causa da pregação do evangelho. João aqui já teve várias visões, e a anterior a esta visão foi a visão do juízo final, do julgamento final, que nós fizemos um paralelo lá com o texto de Daniel. E agora o apóstolo João, ele tem uma visão de uma restauração. Pois bem, nós tivemos uma briga intensa entre o bem e o mal, o juízo de Deus sendo estabelecido, a Babilônia sendo destruída, o dragão, a besta, todos eles sendo lançados no lago que arde em fogo e enxofre. Nós tivemos o milênio, nós tivemos o juízo final. O que vem agora após o juízo final? Acabou, pastor Genival? Será que não teremos mais nada após o juízo final? É isso que o Apocalipse 21 vem trazer para nós. É essa revelação que é dada a João. Olha, após o juízo final, nós teremos uma restauração, teremos algo novo. Nós teremos uma nova sociedade, um novo céu, uma nova terra. E aí João fala logo no versículo 1, vi um novo céu, vi também uma nova terra, novas coisas, uma nova vida. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. O primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Sobre essa questão do mar, é muito interessante, que alguns já vieram nos perguntar, poxa, não vai existir mais o mar é tão bonito, né? É tão bonito ver o pôr do sol no mar, é tão gostoso ir à praia, por exemplo. E aí fica aquela pergunta de algumas pessoas, mas nós não teremos lá no céu, ou numa nova terra, num novo planeta, nós não teremos mais mar? Ou ainda que seja o nosso próprio planeta, será que nós não teremos mais o mar da forma que nós conhecemos? Nós já vamos ver já aqui no nosso livro Apocalipse, onde o fim é o começo. Então fica até o final do vídeo, tá? Você que tem essa curiosidade. E aí João prossegue. Eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu
marido. Então nós temos aqui alguns personagens, né? João, que é quem está tendo a revelação, a cidade santa, a Nova Jerusalém, nós já falamos a respeito da Jerusalém apóstata, da possível interpretação preterista a respeito daquela Jerusalém, da Jerusalém antiga, da Jerusalém que matava os apóstolos, os profetas, e hoje nós temos agora, aqui na revelação do Apocalipse 21, uma nova Jerusalém. Por isso o termo Nova Jerusalém, pressupondo-se de que a antiga Jerusalém já foi destruída e agora é uma nova Jerusalém que desce da parte de Deus, adereçada como uma esposa ataviada. E aqui nos remete também àquela visão da mulher de Apocalipse 12. A mulher que ela é perseguida ao deserto, e depois lá em Apocalipse capítulo 17, ela de perseguida passa a ser perseguidora e passa a ter as suas vestes manchadas com o sangue dos apóstolos, numa contraposição agora em Apocalipse 21 a uma noiva ataviada para o seu marido. E o mais interessante, pastor Genival, que em Apocalipse 19 nós temos as bodas do Cordeiro. E se a gente for perceber no casamento daquela época, casamento ali dos hebreus, você tinha toda uma preparação para o casamento. Os noivos tinham uma primeira celebração, depois o noivo se afastava da noiva, ele ia fazer os preparativos aí sim para o casamento. Então o ritual de casamento deles era muito diferente do nosso. O nosso a gente faz lá, faz a celebração. Hoje nós chamamos de noivado, né? Mas lá no rito do casamento deles era muito diferente. Fazia-se primeira apresentação, uma festa, né, de noivado ali e tal, mas o noivo ele se afastava da noiva, ele ia fazer os preparativos para o casamento e quando tudo estava pronto, era o momento aí realmente de ter essa união. E aqui nós vemos muito interessante esse paralelo do texto bíblico do povo de Deus sendo comparado a uma noiva. Povo de Deus sendo comparado a uma noiva. E é por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo utiliza justamente uma parábola, a parábola das 10 virgens, para ilustrar o reino dos céus. E aí ele vai dizer que existem 5 virgens prudentes e 5 virgens nécias. Nós não vamos entrar aqui nesse detalhe, mas fato é que aquelas 5 prudentes foram as que foram escolhidas para estarem com o noivo na noite de Nu, né? Então já fica aí o alerta, aqui sim, se concretizando esse momento já predito pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 3. Eu vi uma grande voz do céu, que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Pois com eles habitará, e eles seu povo. Eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Aqui no versículo 3, pastor Genival, antes de dar prosseguimento e passar a palavra aí para a sua também fazer as considerações, a leitura do livro, aqui fala a respeito do tabernáculo. O tabernáculo, se a gente for voltar lá no Antigo Testamento, né, lá no Pentateuco, nós vamos ter algumas descrições a respeito do tabernáculo. Mas o tabernáculo era onde estava, né, se tinha ali o Santo dos Santos, o lugar santíssimo, onde estava a presença de Deus dentro da Arca da Aliança. E por isso que ele diz agora, eis aqui o tabernáculo de Deus, né? Porque inclusive João, nos capítulos anteriores, ele tem a visão do tabernáculo celestial. Aquilo que estava na lei, no Pentateuco, era um reflexo, ou era uma sombra daquilo que está nos céus. Então, quando João olha para os céus e tem a visão, lá ele vê a arca, ele vê o tabernáculo, mas não é a nossa arca, não é nosso tabernáculo terreno aqui. Lá é o tabernáculo celestial, porque aquele físico aqui, material, era apenas uma sombra do tabernáculo celestial. Quando ele vai dizer que agora, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, é para dizer que a morada de Deus agora está com os homens. É a própria Nova Jerusalém, é a própria cidade santa. Deus não vai ficar mais separado do povo, Deus não vai ficar mais numa arca, numa caixinha, ou não vai ficar mais no céu. Deus habitará conosco aqui na cidade santa, na Nova Jerusalém. É isso que ele quer dizer no versículo 3. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, presença de Deus com os homens, a habitação de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. Eles serão o seu povo. Se nós voltarmos ao Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, lá para o finalzinho, capítulo 31, a partir do 29 a gente já tem uma descrição, ali vai falar o seguinte, que o povo de Israel, a nação de Israel, era o seu povo. Dentre as nações, Israel era o seu povo, era a sua nação. Quando a gente vem para o texto do capítulo 21 de Apocalipse, em que fala que eis aqui o tabernáculo de Deus para com os homens, não é mais uma nação, não é mais somente uma nação, um povo, não é somente Israel.
é para com os homens. Por quê? Porque já teve julgamento. Aqui não estamos mais falando em besta, em Babilônia. Nós não estamos mais aqui falando do dragão, porque o dragão aqui ele já foi julgado, né, e lançado no lago que arde em fogo e enxofre. E aqui nós já estamos falando de um novo povo, de novos homens. São pessoas escolhidas, né? Pessoas que foram salvas, se fizeram escolhidas, né, para este momento. Pois com eles habitará e eles serão seu povo. Um ponto interessantíssimo também do texto bíblico é essa conexão. Alguns falam assim, mas a Bíblia, principalmente pessoas que são ateus, né, que gostam de superiorizar ao texto bíblico, tudo que está escrito no texto bíblico tem conexão anteriores. Quando ele vai falar qualquer coisa, tabernáculo, se você já sabe o que é o tabernáculo, qual é a história do tabernáculo, por que Deus instituiu o tabernáculo, você vai conseguir entender no versículo 3 do que ele está querendo dizer. A mesma coisa quando ele fala, eles serão seu povo. Parece tão simples essa frase, mas quando nós voltamos em toda a história de Israel, nós vamos ver o que é ser o povo de Deus, o que é ser o povo escolhido, né? E a mesma coisa quando ele vai dizer aqui, e o mesmo Deus estará com eles, o mesmo Deus, o único Deus estará, e ele será o seu Deus. Não haverá deuses, nações adorando outros deuses, um único Deus na terra com os homens nesse novo céu, nessa nova terra. Versículo 4. E Deus limpará, para mim, pastor Genival, para mim, um dos versículos mais lindos do Apocalipse. Aqui, sabe aqueles versículos que as pessoas colocam no para-choque de caminhão? Só coloca lá na cabeceira dela, quer deixar a Bíblia aberta. Eu quero variar do Salmo 23, do Salmo 91. Esse versículo é lindo, é maravilhoso. E mais maravilhoso e lindo ainda, em se tratando do apóstolo João, que está preso, exilado numa ilha, na ilha de Patmos. Mais maravilhoso ainda para aquele povo que estava lá na igreja de Éfeso, e às vezes recebia ali uma carta, uma notícia do apóstolo, e tinha que ter uma mensagem de esperança. Pessoas que estavam vendo seus familiares sendo levados às arenas, degolados, mortos, por causa do evangelho. Esse versículo 4, ele vem como uma promessa, como um renovo para aquele povo. E versículo 4 diz o seguinte, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Para um povo que estava em lágrimas, em pranto, para um povo que estava sendo perseguido, Deus limpará de seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte. Um povo que está perdendo seus familiares, amigos, apóstolos, líderes, mortos pela pregação do evangelho. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Imagina o senhor, pastor Genival, naquela época, na igreja primitiva, né? Um dos últimos apóstolos vivos ainda, que foi o apóstolo João, né? A maioria já tinha partido, e a igreja, vendo que seu único líder preso numa ilha, talvez, não sei como é que era o cenário naquela época, a liderança talvez fraca, imagina você que é de uma igreja mais pro lado pentecostal, em que a igreja depende muito do líder religioso, ela não depende tanto da sua teologia, ela depende mais do líder religioso. E aí o seu líder religioso ele é preso, ele é exilado, ou muitas das vezes é morto. E aí a igreja fica meio perdida, porque não teve uma base teológica boa, ela não teve uma base bíblica boa, era muito mais liderada por uma liderança religiosa. E quando ela perde essa liderança religiosa, o abalo psicológico dela e o espiritual dela é muito, muito maior. Então, receber essa mensagem do apóstolo João de que o Senhor, haveria um momento em que a perseguição do Império Romano iria acabar, haveria um momento em que haveria o julgamento do Império Romano, dos romanos face a Jerusalém, haveria um momento em que aqueles que matavam os apóstolos de Cristo, né, os seus discípulos, seriam julgados, e que haveria um momento de um novo céu e de uma nova terra em que não haveria mais lágrima, não haveria mais morte, não haveria mais pranto, mais clamor, não haveria mais dor, porque já as primeiras coisas já são passadas. Isso é maravilhoso, isso é um renovo para aquele povo. E o que estava assentado sobre o trono, disse: quem que estava sentado sobre o trono? É o nosso Deus. Aquele que estava sentado sobre o trono diz: eis que faço novas todas as coisas. E aqui nós vamos ter algumas discussões. O que se trata dessas novas? É realmente novo, né, de news, ou é novo de restauração? Eu estou criando algo novo ou estou refazendo aquilo que já existe? Quando ele fala Nova Jerusalém,
Ele está criando uma nova ideia do que seria uma Jerusalém, ou ele está renovando, ou trazendo, ou limpando aquela Jerusalém? E aí vamos prosseguir aqui no texto bíblico. Nós vamos ver isso aqui no livro Apocalipse, onde eu fim ao começo. Nós vamos explicar já já. E disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Escreve. João, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais, está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, ou seja, eu sou o princípio e o fim. Alfa, Ômega. Se nós pegarmos a língua grega, você vai lá no grego, você vai ver o que é o Alfa, você vai saber o que é o Ômega, ok? Princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, a quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Mais uma passagem bíblica que nos remete àquela mulher lá na fonte. Lembra dela? A mulher lá na fonte, em que Jesus Cristo pede a ela um pouco d'água. E aí ela, meio sem graça, meio sem jeito, por ser de um povo que era meio colocado de lado, ela fala, mas Senhor, você está me pedindo água e tal. Aí Jesus se apresenta para ela, revela que já conhecia a história de vida dela, e aí ele diz, olha, se soubesses com quem está falando, você me pediria água e eu lhe daria a água da vida, e jamais você teria sede. E é neste momento aqui que você vai receber a água da vida, né? A quem tiver sede, de graça, lhe darei da fonte da água da vida. E aí aquela mulher, voltando à história dela, ela vai falar assim, mas o nosso pai Jacó nos deu a beber desta água aqui, da onde adoraremos? Já falaram para a gente que a gente vai adorar lá, a gente vai adorar aqui. Aí Jesus Cristo vira para ela e fala o seguinte, haverá um momento em que vocês não adorarão nem no monte lá, nem no monte A, nem no monte B, nem no monte B, nem na igreja A, nem na igreja C, nem na igreja Z. Haverá um momento em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. E é esse momento que nós aguardamos. Aleluia. Dando continuidade aqui ao texto, quem vencer herdará todas as coisas. Aquele que vencer, opa, como sempre, o texto bíblico muito sábio, muito inteligente. Quem vencer, me lembra o quê? Me lembra as 7 cartas, as 7 igrejas. Quem vencer, aquele que vencer, são feitas promessas a cada uma das 7 igrejas. E ao seu vencedor, ao vencedor da igreja, será dado um determinado galardão, uma determinada aptidão, poder participar da árvore da vida, poder reinar sobre as nações. São dados promessas a cada um desses vencedores. Só que aqui no versículo 7 do capítulo 21, nós temos, eu acho que é o fechamento de todas essas promessas que foram dadas às 7 igrejas. É a promessa de ser o Filho de Deus. Vamos acompanhar aqui, versículo 7. Quem vencer herdará todas estas coisas. Todas essas coisas. Novo céu, nova terra, todas essas maravilhas. Herdará todas essas coisas. Eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Ele será meu filho. Quem vencer será o meu filho. O próprio Deus dizendo, quem vencer será o meu filho. E aí, pastor Genival, também tem uma outra problemática aqui, que a gente poderia mergulhar aqui dentro dessa palavra, meu filho. Para os judeus, pastor Genival, se autodeclarar filho de Deus, seria dizer que você é Deus também. E aí, para os judeus, só existe um único Deus. E você dizer que é filho de Deus, você está dizendo que é Deus, você estaria cometendo um pecado capital para os judeus, porque só existe um único Deus. E aí foi Jesus Cristo mesmo, quando Jesus Cristo falando que o meu pai e tal, esse era o maior problema dos fariseus daquela época, era que Jesus Cristo se autodenominava filho de Deus. Eis que o filho do homem e tal. E eles o acusavam de, ao se declarar filho de Deus, que ele estava dizendo que ele era Deus também. Você está colocando no mesmo patamar de Deus? Como assim? Que foi a causa da sua morte. Que foi a causa da sua morte. Né? Exatamente. Porque para eles, como eles levavam muito a sério sobre essas viés monoteísmo e politeísmo, né? Então, pelo fato dos judeus serem dessa linha monoteísta, então para eles não poderia ter nenhum outro Deus. E se Jesus dizendo ser filho de Deus, eu e o Pai somos um, né? Quem vê a mim vê o Pai.
Então ali era eles entendendo de que não existia uma crença monoteísta e sim uma crença politeísta. E pela lei eles interpretavam que tinha que apedrejar, que tinha que matar, que tinha que crucificar quem adorasse outro Deus. Então esse foi o motivo da morte de Cristo. Continue na linha do raciocínio. E olha como a gente pode aprofundar, né? Porque a videoaula não dá tempo de a gente entrar. A gente poderia entrar nessa temática, inclusive, da Trindade, né? Olha que maravilha. Eu estou com num belo assunto aí. Mas não vamos entrar, entendeu? Só estou explicando aqui que o texto bíblico, até para aquele que não crer em Deus, até para o ateu, se ele pegar uma Bíblia para ler, ele vai ver como é um livro inteligentíssimo, é um livro sábio. Não tem como não ter sido um livro inspirado. Tem muita sabedoria. Cada versículo, cada pontozinho te remete a toda uma gama de textos passados que foram escritos e que se conectam, que se batem, que se juntam, né? Que trazem uma certa coerência. Você pegar qualquer livro de qualquer historiador hoje, eu mesmo para escrever um livro, eu acho que eu não conseguiria ter tanta conexão ou tanta lógica, né, tanta sabedoria ao escrever isso. Mas vamos dando continuidade aqui, a questão do filho. Essa é a promessa. Assim como Cristo foi filho, assim como ele venceu, Jesus Cristo venceu, lembra? Ele disse, eu venci o mundo, vencedor. 7 igrejas. Eu venci o mundo. Ele é o Filho de Deus. E nós, ao vencermos também, ao termos bom ânimo, tem de bom ânimo, mas no mundo tereis aflição. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se nós conseguirmos vencer o mundo, nós também seremos chamados, nós seremos filhos de Deus. É uma promessa feita pelo próprio Deus. Aqui sim é Deus falando. Nem tudo que está na Bíblia é Deus falando. Nós temos historiadores, nós temos juízes, nós temos escribas, nós temos apóstolos, nós temos reis, nós temos vários autores dos livros, dos textos bíblicos. Nós temos reproduções diretas da oralidade do próprio Deus e indiretas. Aqui no livro do Apocalipse, neste versículo, é o próprio que está sentado no trono. É o próprio Deus dizendo, se você vencer, você que nos ouve, você que está aí acompanhando o texto, você será chamado, você será meu filho, meu filho. E ser filho de Deus é uma honra. E na concepção dos extremistas, monoteístas, tem que crucificar a gente também. Não, sim. Na ideia. E é por isso sim. que a gente vê o quanto eles caçam essas pessoas que seguem Cristo. Eles arrancam a cabeça e é prêmio para eles encontrar um cristão fiel e verdadeiro que pratica essa fé que nós praticamos e eles darem assim a fazer o julgamento. Você escolhe o quê? E quem é verdadeiramente tem consciência de todas essas coisas que estão para acontecer, eles não vão negociar. Ninguém vai negociar. Simplesmente não, você não larga esse Cristo, não. Mas eu vou arrancar sua cabeça. Pode arrancar. Nós não vamos abrir mão disso porque a gente vai morrer de todo jeito. E o que eu estou defendendo aqui é algo de que eu vou viver eternamente. Eu sou filho dele. Ele está garantindo de que assim como Jesus foi o primogênito, o primeiro a ressuscitar, e depois de Cristo vem a gente, eu também faço parte dessa divindade. Olha. É a diferença, isso que o senhor falou, é a diferença entre aquele que se diz cristão e vai à igreja apenas como um clube, ele gosta de estar com outras pessoas, ele gosta das pessoas, então ele vai à igreja como um clube, para aquele cristão que tem realmente um relacionamento com Deus, para aquele que realmente sabe, aquele que conhece a palavra de Deus, aquele que sabe o que o aguarda. Esse que sabe, que estuda, que aprende na palavra, ele tem a esperança do porvir. Então ele sabe que ainda que no presente ele venha sofrer perseguições, ele sabe que ainda no presente ele possa ser inclusive levado à morte, ele sabe que no porvir ele terá direito ao milênio, ele terá direito ao novo céu e à nova terra, ele terá direito às promessas das 7 igrejas,
ele terá o direito de ser filho de Deus, de ser filho. E pastor Genival, só tem conceito do que é filho quem entende o que é ser filho de Deus. Tudo que a gente está falando isso aqui é para que você que nos ouve, você que nos acompanha, tenha uma pequena ideia do que é ser filho de Deus. Tem muita gente que fala, eu sou filho de Deus. Aleluia. Amém. Mas não tem a real ideia do que seja ser filho de Deus. Por isso que é importante ter estudos bíblicos nas igrejas, para que as pessoas possam amadurecer na sua fé. E esse amadurecimento vem pelo conhecimento da palavra de Deus. Você saber o que é ser filho de Deus, você ter a ideia do papel seu como filho de Deus, você ter uma ideia do papel de Satanás também, você ter uma ideia como evangelista, o que é ser evangelista, tudo isso colabora para a manutenção da sua fé. O que é ser um mártir na fé? O que é um tabernáculo? Tudo isso aqui contribui para o seu crescimento espiritual. E aqueles que desprezam isso, aqueles que desprezam o conhecimento da palavra de Deus, estão negligenciando a fé e são equiparados às 5 virgens nécias. 7, porque eu estava lendo o versículo 7, por isso que eu falei 7, né? Mas as 5 virgens nécias. Então, voltando aqui ao versículo 7 de Apocalipse, capítulo 21, vai dizer: quem vencer herdará todas essas coisas, eu serei seu Deus e ele será o meu filho. Versículo 8. Porém, entretanto, todavia, quanto aos tímidos, aí nós vamos ter um rol aqui de pessoas, e aí você que tem que fazer sua autoanálise, isso aqui não sou eu que vou analisar, não é o pastor Genival, é você mesmo. Mas quanto aos tímidos, quem é o tímido? O tímido não é aquela pessoa que tem timidez, não, gente. Não é, tem pessoa que é meio, isso aí vai pro lago de fogo e enxofre porque ela é meio quietinha na dela, ela é meio tímida. O que quando nós falamos em tímidos, nós falamos em covardias. Quanto aos covardes, aqueles que foram elevados no dia mal, né? Como nosso próprio Senhor Jesus Cristo disse que no mundo tereis aflições, e aquela pessoa que nega a sua fé por qualquer coisa. Ela troca a sua convicção de fé por qualquer coisa. Esse é o tímido, segundo o texto bíblico. Não é o seu tímido daquela pessoa caladinha, quietinha ali, não confunda. Quanto aos incrédulos são aqueles que não creem em Jesus Cristo, não creem que Jesus Cristo veio em carne, deu a vida por nós. Não são aqueles que não creem na palavra. Não se trata nem dos inocentes, se trata justamente dos conscientes e continuam incrédulos. E continuam não crendo. Perfeito. Aos abomináveis, aqueles que cometem coisas abomináveis. E aqui é uma gama de coisas, né, que poderiam ser consideradas abominação. E aos homicidas, aqueles que matam, aos que se prostituem. E aqui seria a prostituição tanto física quanto espiritual, né, a idolatria. Se bem que a idolatria ele vai repetir mais à frente. Aos feiticeiros, aqueles que praticam feitiçaria, aos idólatras, aqueles que idolatram pessoas, coisas, outros deuses, e a todos os mentirosos, Como assim os mentirosos? Como assim os mentirosos? Aos falsos, aqueles que proferem mentiras, falsidades. O nosso Deus é o Deus da verdade. Nosso Deus não é mentira. Nosso Deus não é engano. Nosso Deus não é falsidade. Só que, pastor Genival, há mentiras que são tão boas que o próprio mentiroso ele cria uma convicção de que é verdade. E aí que é o problema, porque aquilo é uma mentira. Mas a pessoa incorpora tanto aquela mentira para ela e para as pessoas com que ela convive e acaba se tornando uma verdade. Se você pegar eu não estou entrando no campo político, apenas para dar um exemplo. Se você pegar para uma pessoa de esquerda e falar sobre a teoria marxista, aquilo ali é a pura verdade, a pura revelação. É um texto bíblico, canônico. Agora, se você pegar para alguém de direita, aquilo não é uma verdade, aquilo é uma mentira. E vice-versa. Se você pegar um texto de direita e dar para alguém de esquerda ler, então, às vezes, nós nos enganamos porque não queremos enxergar. E aí tornamos aquela mentira em verdade para nós. Mas então, Luiz, como é que eu vou saber o que é verdade e o que é mentira? Então, pastor Genival, como é que eu vou saber o que é verdade e o que é mentira? Tendo a humildade de ouvir, de ponderar e de ter como base principal a palavra de Deus.
Aí eu vou saber o que que é verdade e o que é mentira. Para isso eu tenho que sentar. Ah, mas eu não gosto de ler. Você vai ter que sentar, você vai ter que ler, você vai ter que estudar, você vai ter que aprender. Quando Jesus Cristo ele está no combate de palavras com Satanás lá no deserto, Jesus Cristo se utiliza do conhecimento da palavra. Satanás veio com o texto bíblico e que era uma verdade. Se você parar assim para analisar, né, pastor Genival, vamos parar um pouquinho para pensar. Satanás vai lá, Jesus está com fome. Aí Satanás vira para Jesus e fala: olha, se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus tinha poder para transformar aquela pedra em pão. Depois Jesus estava lá e falou: não, vem cá para o pináculo do templo, vou te mostrar aqui e tal. Se joga daqui de cima que eu vou, aos anjos dará ordem para que te guardem. Isso realmente está escrito lá em Salmos, uma promessa. Aos anjos dará ordem para que te guardem. É uma verdade. Só que uma meia-verdade é mentira. E aí, e a todos os mentirosos, quando ele está aqui dando ênfase, e interessante que ele deixa por último, né? E dentro dessa ordem de defeitos aí, todos os mentirosos, então tá ligado mais ao caráter, porque às vezes a pessoa ela mentiu, mas o caráter dela não é de mentira, não é mentirosa, certo? Abraão teve o seu momento lá de defesa, quando ele diz: é minha irmã, que não mentiu, mas era para dizer que é minha esposa, que não também estaria mentindo. Mas a situação levou ele a dizer: é minha irmã, meia irmã. Então, os radicais, as pessoas que são radicais, que estão procurando pretextos, elas vão vir com argumentos fracos para poder tentar justificar assim, sendo que o que vai levar em conta aí é o caráter, porque o mentiroso, que é esse que está falando aqui, os mentirosos, a gente sabe que o pai da mentira é o diabo, e todos os mentirosos são filhos do diabo, então eles têm o caráter do diabo. Já as pessoas que, por uma fraqueza, por um momento que aconteceu, posso dar exemplo de mim, depois do batismo com o Espírito Santo, já estava de obreiro na época, e eu tinha tanto hábito, porque o meu caráter era o caráter do mundo, das trevas, do príncipe Satanás, de que eu mentia muito. E eu percebi que eu tinha mentido com aquela pessoa. Eu menti, passou de um dia para o outro aquilo na minha cabeça, eu menti. Então, como o meu caráter já tinha mudado, no outro dia, mesmo com vergonha, eu procurei a pessoa e eu disse: fulano, eu queria dizer para você que eu menti ontem de tarde quando estava falando aquelas coisas. Para você, eu menti, quero te pedir perdão. Não é aquilo que eu falei, é assim, a verdade é assim, assim. Então está muito relacionado ao caráter, Luiz. Sim, concordo plenamente. Até porque aqui não está falando, aqui não fala aqueles que mentirem, aqui está falando aos mentirosos. Isso aqui é um atributo, né? É um atributo ruim, mas é um atributo. Quando a gente fala em mentiroso, é aquele que vive na mentira. Quando nós falamos idólatra, aquele que vive na idolatria, né? E tem relação também à questão dos mentirosos. Se a gente for pegar alguns textos bíblicos, esse exemplo que o senhor deu também de Abraão, você tem o exemplo também de Sansão, né? Que Dalila ficava lá: qual é o segredo da tua força? Aí Sansão ia, mentia para Dalila, ele estava mentindo, estava tudo certo. Quando ele falou a verdade para Dalila, foi a vez da queda dele. Então há situações e situações. Mas Sansão não era um mentiroso, né? É aquela questão do caráter que o senhor falou. A questão de a pessoa se arrepender e tal, e há situações realmente que a pessoa deve se resguardar. E o exemplo da E aí, história é o resultado dessas mentiras. Olha, mesmo dentro da Bíblia, com esses homens de Deus como Abraão, como todos os outros, para não citar, o resultado sempre teve uma colheita, sempre teve um fim, um final infeliz. Então está bem claro que é melhor ter o caráter de Deus, encarar a verdade, falar a verdade e viver na verdade, que Cristo é a verdade. e aí continua: a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. O que é a segunda morte? O que é a segunda morte? Aqui também poderíamos ter algumas discussões, né, a respeito desse lago que arde em fogo e enxofre. Eu não vou entrar muito nos detalhes, porque o tema hoje é Novo Céu e Nova Terra. Mas aqui, em relação ao lago que arde em fogo e enxofre, muitos dizem que esse lago que arde em fogo e enxofre
é ele que arde fogo e enxofre para todo sempre, e não que as almas viveriam no lago de fogo e enxofre sendo queimadas eternamente. Até porque aqui fala, aqui é a segunda morte. Haveria a primeira morte, a morte física, não a morte da alma, a morte física. E aqui, neste momento, né, a sua parte será o lago que arde em fogo e enxofre. Essa é a segunda morte. Agora seria a morte da alma, ok? Que é o que ele Só uma veio nos observação. livrar. É só uma observação, ok? Então, vamos lá para o livro Apocalipse, onde o fim é o começo, página 174, capítulo 9.6 do nosso livro. Esse livro foi escrito pelo pastor Genival e por mim, nossa coautoria. Nós colocamos aqui de forma muito simples a explicação da escatologia, da teologia a respeito do final dos tempos. Então, você que tem curiosidade, você que quer aprender, você que quer ter, conseguir ler o texto bíblico, ler o livro de Apocalipse, entender o que você está lendo, que isso é fundamental para a sua fé, é fundamental para a fé cristã. Você que ainda não adquiriu esse livro, se quiser adquirir, nas descrições aqui do vídeo, nós teremos um link para que você possa estar fazendo a aquisição deste livro. Também terá o contato do pastor Genival para que você possa adquirir o livro no formato físico, você poder fazer ali as suas marcações, as suas anotações, ok? E também aqui na nossa playlist, que é gratuita, né? Nossa playlist aqui que fica no canal, também de forma gratuita para você aí. Vamos lá, página 174. Novo céu e nova terra. Novo céu e nova terra, capítulo 21, versos do 1 ao 8. Aqui está a explicação. A existência de novo céu e de uma nova terra é relatada por João no livro de Apocalipse, capítulo 21, refletindo a mudança de um cenário outrora de juízo para um cenário de paz, alegria e satisfação eterna. Segundo nos relata João, o primeiro céu e a primeira terra já passaram e o mar já não existe. Aqui algumas interpretações diversas são possíveis. Primeiro, teremos literalmente um novo céu e uma nova terra? Ou esse novo deve ser compreendido como o mesmo céu e a mesma terra transformados em essência? Segundo, não teremos mais um mar na sua concepção física? Ou esse mar é simbólico? Em relação ao primeiro questionamento acima, existem duas possíveis interpretações. Alguns estudiosos acreditam que o céu e a terra atuais serão completamente destruídos, literalmente aniquilados, deixando de existir. Deus criará, então, novo céu e nova terra, sem qualquer continuidade sob os seguintes argumentos. Primeiro argumento. O apóstolo Paulo destaca que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e não subiram ao coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. B. As referências literais do texto bíblico apontam uma nova existência, uma nova natureza. Outros, porém, acreditam que o céu e a terra atuais não serão destruídos, mas sim renovados. Para isto, justificam sua tese, dentre outras, dos seguintes argumentos. Esse é o primeiro argumento dentro dessa tese. O termo grego utilizado para descrever novo céu e nova terra em Apocalipse capítulo 21, versículo 1, expressa uma ideia de um novo mundo e não de um outro mundo. B. Igualmente o termo utilizado em 2 Pedro capítulo 3, versículo 13, trata-se do grego kaianos, que significa algo novo em qualidade. Caso a origem fosse algo novo, o termo grego deveria ser neos. C. A destruição total da atual terra, os céus, importaria numa vitória de Satanás, na medida em que teria seguido corromper a criação original de Deus de maneira irreversível. Quanto à existência do mar, alguns acreditam que, como não estaremos mais nessa terra, mas sim em outra, o mar não mais existirá, ou ainda que estejamos nessa terra e céu,
renovados, não haveria necessidade de água H2O, pois estaremos em corpos glorificados, não havendo necessidade mais de mar. Este é compreendido como todas as fontes de água física. Existiria apenas um rio, de que trata do capítulo 22 de Apocalipse. Ainda é possível a interpretação no sentido de que na Terra não haverá mais divisão de mares que existe hoje, ou seja, estaremos como na Pangeia, com todos os continentes um ao lado do outro. Outros, porém, acreditam que a referência inexistência do mar ou de mar deve ser vista como simbólica. Em Isaías capítulo 57, versículo 20. Isso porque o próprio livro Apocalipse de João já utilizara o termo de forma simbólica, como em Apocalipse capítulo 15, versículo 2, dentre outras. Há ainda a concepção de que João, na verdade, estava apontando a ausência de divisões ou distâncias, já que no porvir estaremos todos juntos. E na época o próprio João estava isolado em uma ilha. Outra possibilidade é a diferenciação feita nas Escrituras sobre águas amargas, mar, e águas doces, rios, sobre a perspectiva que não teremos mais no novo céu e na nova terra o que é amargo, mas apenas um rio de águas doces e cristalinas que fluem do trono de Deus. Seja como for, o novo céu e a nova terra será esplendoroso. O novo céu e a nova terra também são descritos no livro de Isaías 65, 17. Não obstante, aqueles que defendem se tratar da descrição do milênio e não do reino eterno. A visão dada em Isaías 65 traz grandes semelhanças com a visão dada a João. Vejamos aqui nesse próximo texto. Eu vou pedir para você, Luiz, continuar lendo aqui, por favor. Vamos fazer a leitura aqui de Isaías 61, e nós já até comentamos a respeito disso, né, dessa visão lá dos judeus, do povo de Israel, que tinha uma visão muito mais terrena a respeito do novo céu e da nova terra. Não é por menos. Vamos fazer a leitura aqui de Isaías 65, você vai conseguir ter essa percepção também. Vamos lá. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra. E não haverá mais lembranças das coisas passadas, nem mais se recordarão. Veja, é uma passagem, pastor Genival, muito parecida com a que temos em Apocalipse, não é? Se a gente for pegar para ler isso aqui, ó, versículo 1, aqui de Isaías 65, a partir do versículo 17, se pegar do versículo 17 em diante, você vai ver que esse primeiro versículo, versículo 17, ele já vai trazer muitas similaridades com o texto lá de Apocalipse, capítulo 21. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra. Veja, a época do profeta Isaías era uma época também de perseguição a Israel. Era um momento também de perseguição àquele povo. E aí, para aquele povo de Israel, um novo céu e nova terra importaria numa nova realidade para eles, enquanto nação. Algo terreno, algo físico. Só que na continuidade do texto de Isaías 65, nós também vamos ter essa percepção de algo muito mais terreno. Vamos ver. Não haverá mais lembrança das coisas passadas, ou seja, das perseguições que vocês estão enfrentando, dos exílios que vocês estão enfrentando. Nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Porque eis que crio para Jerusalém uma alegria, e para o seu povo, gozo. Ora, Jerusalém, seu povo, somos nós, Israel. Nós, enquanto nação, seremos perpetuamente felizes, teremos alegria, teremos gozo. E exultarei em Jerusalém, e me alegrarei no meu povo. Ora, o profeta Isaías falando no povo de Israel. Então, qual é a concepção que eles têm?
nós. E nunca mais se ouvirá nela voz de choro nem de clamor. Lembra que em Apocalipse fala também: não haverá choro, não haverá pranto, não haverá morte. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos. Porém, o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Só que aqui começa a ter alguns questionamentos. Mas, pô, pera lá. Nós estamos no novo céu e na nova terra. São novas criaturas. No corpo glorificado, na nova Jerusalém. Vai ter morte ainda? Aqueles que são jovens vão morrer com 100 anos, ou seja, o mais jovem vai morrer com 100 anos. Mas haverá morte ainda? Algumas coisas aqui de Isaías 65 são muito parecidas com Apocalipse 21. Porém, outras divergem com o entendimento, principalmente um entendimento muito mais espiritual, que é o entendimento nosso do cristianismo. Para nós, o novo céu e a nova terra importa o novo céu e a nova terra, algo mais celestial, algo mais espiritualizado, não tem mais morte, nós estamos no corpo glorificado, nós estamos vendo ali a árvore da vida. Para o povo de Israel, não. O povo judeu, não. É a vida aqui na Terra ainda. Quando ele fala novo céu e nova terra, é que aquela realidade que eles viviam agora é outra realidade. Mas por que, que não morrerá o jovem com menos de 100 anos? Porque não haverá mais guerra, não haverá mais exílio, não haverá mais perseguição. Então eles viverão muito. 100 anos é a idade mínima para o mais jovem. Essa é uma concepção deles. Porque os dias do meu povo, que os dias do meu povo serão como os dias da árvore. E os meus eleitos gozarão das obras de suas mãos. Não trabalharão debalde, ou seja, não trabalharão à toa, em vão, nem terão filhos para perturbação. Serão filhos obedientes, filhos disciplinados, porque são a posteridade bendita do Senhor. E os seus descendentes estarão com eles. Ou seja, haverá uma multiplicação ainda da população terrena, nesta visão de Isaías 65, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus descendentes estarão com eles. E será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como boi, e pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano. Essa é a referência do novo céu e da nova terra de Isaías 65, 17 e 25. E aí? São dois eventos diferentes? É o mesmo evento? Eu tenho que ler Apocalipse 21 à luz de Isaías 65 ou eu tenho que ler Isaías 65 à luz de Apocalipse 21? Eu tenho que ler enquanto o raciocínio do cristianismo ou em relação ao raciocínio do judaísmo? Aqui segunda vai ser segundo a sua fé, ok? Eu creio no novo céu, numa nova terra, aqui na terra, um novo céu, uma nova terra renovada, transformada, só que eu não largo mão da ideia espiritual da coisa, né? As pessoas que foram mortas, que ressuscitarão, a nova Jerusalém realmente descendo da parte de Deus, isso eu creio. Então eu faço a leitura hoje de Isaías 65 à luz de Apocalipse 21. E a gente Ok? também pode, Luiz, pegar as próprias referências do próprio divino, né? Eterno. Quando ele... O dilúvio, por exemplo, essa existência, essa mudança da sociedade antediluviana e pós-diluviana, né? A gente vê também que lá no Jardim do Éden, que ele constrói o Jardim do Éden para o viver sem o pecado, ali na árvore da vida, no meio das árvores. Ele também traz as árvores ali, a idade, o tempo das árvores. Quer dizer, aí a gente vai tirando nossa conclusão. Eu também penso como você. Quer dizer, nós vamos ser transformados em um novo corpo, né? Nós não vamos ter um novo corpo, nós seremos transformados, recaustados, renovados, né? Um corpo glorificado. Então é muito mistério, né? Que a gente tem que esperar para ver, para saber. Muito mistério mesmo. E agora é questão de crença, né? É bom nós conhecermos, né, a concepção de cada um, para entendermos quando você for estudar qualquer coisa. Vou estudar o judaísmo, como eles pensam. Também não vou ser radical. Porque os judeus pensam assim que eu vou pensar assim, porque é isso. Também, porque o cristianismo pensa isso que eu vou pensar nisso. Não. Tem que fazer a sua oração, meditar na palavra. Tenho certeza que Deus já te dá a verdadeira instrução. De qualquer forma, nós teremos um novo céu e uma nova terra, um lugar onde não haverá morte, pranto, choro, nem dor, como diz Apocalipse 21, versículo 4. O detalhe Dando pula, né? continuidade, isso, exatamente. Dando continuidade àquele livro Apocalipse, onde o fim é o começo,
né? Só quer que eu termine aqui a leitura? Por favor, Luiz. Fazer Obrigado. aqui. Em que pese as semelhanças, a revelação trazida em Isaías 65 reflete uma visão muito mais terrena do que aquela vista em Apocalipse 21, tendendo muito mais para uma restauração de Israel do que para um novo céu e uma nova terra. Por mais que hajam semelhanças quanto aos elementos citados em ambos os textos, podemos notar uma progressão diferente em cada um, onde João parece ser levado, através de sua visão, a uma concepção cada vez mais espiritual e mais próxima à divindade. Já quanto ao que Isaías escreve, ele progride para uma compreensão mais materializada, onde o contexto principal seria o serviço a Deus visto no Pentateuco, à medida que a realidade divina se aproxima da humanidade. É cada vez mais necessário o serviço e a prática para o aproximar-se e agradar a Deus e seu ungido. Então, isso aqui pode ser muito mais a questão até autoral, do próprio autor, né? Isaías, vivendo numa situação terrena, tinha a nação de Israel ainda, etc. Quando a gente vai lá para João, João já tinha visto a destruição de Jerusalém, né? Então, assim, a destruição, o exílio do povo de Jerusalém. Então, a concepção do autor também pode interferir, de certa forma, na forma em que ele trouxe essa revelação para aquele que está ouvindo, ok? Seguindo em Apocalipse, João vê a cidade santa, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu como esposa ataviada para o seu marido. Essa visão dada a João reflete o momento em que, finalmente, a esposa, a Nova Jerusalém, estará em paz com o seu noivo. Se em Apocalipse 19:7 são vindas as bodas do Cordeiro e a sua esposa já está pronta para a cerimônia, para a festa matrimonial, aqui em Apocalipse 21:2 é hora de com ela se regozijar eternamente. A Nova Jerusalém representa o tabernáculo de Deus para com os homens. O lugar de sua morada, Deus estará com o seu povo eternamente e limpará de seus olhos toda a lágrima. Apocalipse 21, versos 4, nós já fizemos a leitura. O versículo 5 de Apocalipse 21 reforça a ideia de que ele fará nova todas as coisas. Já o versículo 6, temos a certificação de que tudo está cumprido, exatamente como ele predisse. No mesmo versículo, assim como em Apocalipse 1, versos 8 e 1, versos 11, e em Apocalipse 22, 13, o Senhor se autodenomina o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Essa designação revela nosso Senhor como o Alfa, Criador de todas as coisas, aquele que possui o conhecimento da origem de tudo que existe. E como Ômega, aquele que é o consumador de todas as coisas. Ou seja, ele está no controle de tudo. Isso aqui nós também já falamos, né? O Novo Testamento, ele é escrito em grego, né? Então ele utiliza-se dessa referência aí para poder dizer que é o princípio, o início de tudo e também a consumação, o fim de tudo. E podemos até relembrar lá de João, capítulo 1, versos 1. Ele promete dar de beber gratuitamente da fonte da água da vida a quem tiver sede. O requisito para poder beber desta fonte da vida é, senão outro, ter sede. Nós temos uma referência aqui em Apocalipse capítulo 22, versos 1 e 22, versos 17. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. Lembra do requisito para que eu beba dessa fonte? É quem tem sede. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça a água da vida. Apocalipse 22, 17. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quem tem sede, que venha. Não é obrigado, mas você quer beber desta água? Venha. Você quer aprender? Tenha ouvidos para ouvir. Apocalipse 21, versos 7 e 8, reforça-se o conceito de vencedor, já tanto replicado nas cartas às igrejas. Aos vencedores das 7 igrejas, o Espírito promete que 1. Comerá da árvore da vida. 2. Não receberá o dano da segunda morte. A gente acabou de ler aqui. Quando é a segunda morte? 3. Comerá do maná escondido. Receberá uma pedra branca com um novo nome. Já dissemos isso também. O próprio Cristo tem um novo nome. Apocalipse capítulo 19. Receberá poder sobre as nações. Apocalipse capítulo 20, milênio. 5. Será vestido de vestes brancas e de nenhum modo terão seus nomes riscados do livro da vida.
a grande multidão vestida de branco. 6, será a coluna do templo de Deus. Nós temos aqui a Nova Jerusalém. Nós vamos falar da Nova Jerusalém agora, na próxima live. Nós vamos falar a respeito da Nova Jerusalém na próxima live. Assentará com Cristo em seu trono. Reinaremos com ele em seu trono. O que é prometido agora em Apocalipse 21 é o próprio estado de filiação, com todos os direitos daí decorrentes, inclusive direitos de herança. Nós fomos feitos filhos, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. É isso que nos traz o estado de filiação. Quem vencer herdará todas as coisas. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. Já aos tímidos, incrédulos, aqui nós já falamos, abomináveis, homicidas, os que se prostituem, os feiticeiros, os mentirosos, idólatras, a parte que lhes cabe é ser lançado no lago que arde em fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, a escolha fica para você, ouvinte, fica para você. O que você deseja, o lago que arde em fogo e enxofre ou o novo céu e a nova terra? Viver com Cristo ou padecer neste lago? A decisão é sua. Só que para que você consiga enfrentar todas as aflições e todos os desafios, é importante que você viva uma vida em comunhão com Deus. É importante que você aprenda a palavra de Deus, para que quando vier o dia da aflição, você tenha estrutura, você tenha base para suportar, sabendo, enfrentar, sabendo que no porvir, o seu estado de filiação, de filho de Deus, estará garantido. O Apocalipse ele tem 4 etapas, né? E nós terminamos aí a terceira etapa e vamos começar na quarta, terminando, né? Que é a quarta visão, Cristo no reino eterno. E vai ser muito interessante essa parte aí, Luiz, que é o final da história, o final de tudo, né? É importante a pessoa ir até o fim conosco aqui. Exatamente. Agora é a melhor parte, né? Cristo no reino eterno e nós com Cristo no reino eterno. Essas são as revelações aí de capítulo 21, dos versos 9 ao 21, e capítulo 22 do livro do Apocalipse. Luiz, muito obrigado pela sua participação aqui nessa videoaula e em todas as videoaulas que estão aqui dentro da playlist. Quero agradecer a você e todos vocês que ficaram conosco até agora, que estão nos acompanhando. Se você quiser entrar em contato conosco, comigo, com o Luiz, e tirar dúvidas, nós estamos aqui com maior alegria fazendo isso, tá? Por isso que nós colocamos aqui no rodapé tanto o meu telefone como o telefone do Luiz. Se você quiser entrar em contato conosco, nós estamos à disposição. Luiz, até a próxima então, né? Até a próxima, pastor Genival, Nova Jerusalém. Aguardo todos vocês sábado que vem às 9 horas. Já ative o sininho aqui, se inscreva aqui no canal, deixa ativado para você não perder a nossa próxima live. Esse tema da Nova Jerusalém, nós vamos falar sobre a interpretação simbólica, a interpretação literal, a respeito das 12 portas dessa Nova Jerusalém, o que significa essas 12 portas. Nós vamos falar sobre esse grande muro de 144 côvados de que trata a Nova Jerusalém. Nós vamos falar realmente desta cidade que é descrita, né, aqui no capítulo 21 de Apocalipse, sobre a praça da Nova Jerusalém ser de ouro puro. E aí, será que ela é de ouro mesmo? Ou será que era a descrição que João tinha de uma cidade rica, próspera, né? Então, ou de uma cidade resplandecente? Tudo isso nós falaremos na próxima live. Aguardo todos vocês sábado que vem, às 9 horas da manhã. Forte abraço a todos. Tchau.